Atenção você que é proprietário rural aqui no estado de São Paulo. Essa entrevista é muito importante porque traz detalhes sobre um decreto publicado pelo governo de São Paulo que institui um novo procedimento para quê? Para auxiliar você, né? Vocês, proprietários, proprietárias de imóveis rurais que foram atingidos por incêndios aqui no estado paulista, né? Esse procedimento é chamado de declaração de ocorrência de incêndio. Bom, vamos explicar direitinho, por isso a gente trouxe uma pessoa que é especialista nisso aqui. É o doutor Antônio Gotto, né, que é assessor técnico da Secretaria de Agricultura daqui do estado de São Paulo. Doutor Antônio, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. O doutor Antônio, inclusive, foi quem redigiu, quem trabalhou direto nesse documento. Primeiro, o senhor vai ter que explicar para a gente, para todo mundo, senão vai ficar de orelha em pé aí, achando que é mais um imposto, achando que é mais um problema, né? E não é problema, na verdade, é um auxílio, é uma solução, essa declaração aí de ocorrência de incêndio. O que é a declaração de ocorrência de incêndio? Boa noite, obrigado por estar conosco aqui. Bom, por primeiro eu quero agradecer, Márcio, toda a recepção do equipe, do programa. A declaração de ocorrência de incêndio, ela foi instituída com a finalidade de nós conseguirmos normatizar, regular, nós conseguimos ter um parâmetro para que o nosso produtor rural, para que o proprietário do imóvel rural, ele consiga ter uma situação de fato, né, no caso do incêndio, as queimadas, que é de notório saber, e ter essa situação já regularizada dentro do nosso cadastro ambiental rural, para que dentro em breve, com a maior brevidade possível, com a maior celeridade possível, ele consiga fazer o quê? A recuperação ambiental da propriedade dele e também consiga retornar à sua produção normalmente. Bom, o que é muito importante, até mesmo porque durante esse período, nós da imprensa, nós usamos dados, né, que foram estimativas de entidades. Por exemplo, a Única, né, ligada ao setor sucroalcooleiro, auxiliou bastante a gente, né, com algumas estimativas. Então, tudo que tem hoje é estimativa por satélite, né? Então, a gente tendo isso vai ser muito importante. Agora é o seguinte, doutor, existe algum prazo limite para solicitar essa declaração exatamente, né, após a ocorrência do incêndio? Que prazo é esse? O que nós dizemos é o seguinte, o prazo para que seja encaminhada a documentação, ele não foi inserido. Por quê? Porque ainda quando nós trabalhamos na elaboração desse documento, ainda estavam ocorrendo queimadas no estado. O que nós temos é um decreto do governo, do governador Tarcísio, que delimita o estado de situação de emergência em 180 dias. Então, nós solicitamos que o produtor rural, o proprietário de imóvel rural, ele vá o quanto antes à respectiva Casa do Agricultor ou ao Escritório de Desenvolvimento Regional da nossa gloriosa CAT, e lá ele vai conseguir obter as informações que ele precisa para o quê? Elaborar o nosso modelo de relatório. Ele vai entregar essas informações, seja com as fotos, seja com o laudo do engenheiro, para que a gente consiga assessorar ele. Então, a ideia é que seja feito o quanto antes. Por quê? Uma área que foi degradada, que foi objeto de queimada, encerrou-se o fogo, ela já retoma o quê? O seu processo normal. Então, é muito importante, e eu gosto de frisar isso, que o quanto antes o proprietário, ele compareça à nossa unidade de atendimento e solicite o quê? O nosso apoio, para que a gente consiga o quanto antes retornar à produção normal. Atenção, proprietário, proprietária rural do estado de São Paulo. É para vocês que nós estamos falando. Doutor, mas é o seguinte, por que eu preciso fazer essa declaração? Por que essa declaração é importante? Ela é importante no seguinte sentido. Ela é importante para que nós consigamos ter tanto o respaldo da Secretaria, para ela poder atuar, porque a Secretaria do Estado de São Paulo hoje, ela é responsável por toda a regularização ambiental dentro do cadastro ambiental rural. Então, nós temos as ferramentas para apoiar o agricultor. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós sabemos que hoje o nosso setor do agro, ele precisa de giro de capital, que ele obtém com instituições financeiras ou com os nossos fundos. E essa documentação comprova que ele está agindo o quê? Com a finalidade de buscar essa recuperação ambiental para que ele volte a poder produzir. Então, a nossa ideia é que ele tenha essa facilidade de acesso também às linhas de crédito. Nós temos também, dentro da agricultura, o secretário Guilherme Piai conseguiu isso, junto com o governador Tarcísio, aumentar o nosso FEAP, que é o nosso fundo de apoio a quem? Aos produtores rurais. Então, também, junto ao FEAP, a DOI vai servir para que ele consiga pegar aquela situação de fato e transformar numa situação de direito. Essa é a nossa finalidade. E também vai poder ser utilizado, considerando que é um documento emitido por um órgão público, para eventuais processos administrativos, para fazer o quê? Servir como um meio de prova, meio de obtenção de prova. Agora, doutor, minha propriedade
teve um novo incêndio, eu preciso renovar essa declaração? Sim. Toda vez que tiver um incêndio, eu tenho que fazer essa declaração. É muito importante que essa declaração seja feita, porque o processo que você deve imprimir para que você consiga ter uma recuperação ambiental quando necessário, ele é longo. O meio ambiente ele demora um lapso considerável de tempo para que ele atinja o seu ápice. Então, é importante, cada vez que ocorra, seja feito o quê? Seja feita essa declaração, para que a pessoa consiga ter efetividade nessa recuperação ambiental. E quais são os critérios, tanto para eu fazer essa declaração, quanto para as entidades analisarem a minha declaração? Perfeito. Na nossa resolução, a resolução 73, além de nós termos inserido um modelo de documentação que deve ser entregue na CAT, na nossa coordenadoria, é importante que observar o seguinte: o nosso setor técnico, composto pelos nossos engenheiros, o pessoal que faz a extensão rural, ele vai conseguir verificar se aquela extensão se aquela declaração ela consegue ser utilizada dentro de um plano de recuperação ambiental. Então, quais são esses critérios? A disponibilização da documentação, bem como a elaboração do relatório inicial. Bom, doutor, é muito importante, né, o trabalho de prevenção também, né? Como é que a CAT tem feito esse trabalho de prevenção aí, né, auxiliado os proprietários? Eu tenho visto um trabalho de prevenção no estado de São Paulo muito importante, né? Faço muitas reportagens sobre isso também para o Jornal da Band, né? E eu fui na central de operações lá da Defesa Civil, que fica no Palácio Bandeirantes. É impressionante o trabalho que está sendo feito ali de prevenção, até de locais com risco de incêndio no estado de São Paulo, né? Ou seja, a brigada consegue estar de prontidão, né? Os helicópteros da Polícia Militar, os aviões, né? Os brigadistas, tentando prevenir o mais rápido possível isso, né? Então, um trabalho muito importante que o Estado vem fazendo. Mas, especificamente da CAT, o que dá para fazer de prevenção? Perfeito. É muito importante essa sua pergunta, Márcio, no seguinte sentido. A CAT, ela compôs o gabinete de crise instituído no governo do Estado de São Paulo o tempo inteiro. E o que aconteceu? Além de ter essa expertise, de ter somado com a Única, como você muito bem frisou, sendo que a Única ofereceu mais de 10 mil brigadistas, mais de 1.000 caminhões-pipa, a CAT trabalha com o que a gente chama do nosso infoclima. Nós temos as nossas estações meteorológicas que vão acompanhando todo o clima, toda a parte de chuvas, a parte de ventos. E também a CAT, ela trabalha o quê? Assessorando o nosso produtor rural para que ele trabalhe na elaboração dos seus aceros, que são aqueles distanciamentos para que o fogo ele não consiga pular de uma propriedade para outra. A CAT também trabalha com a parte de erosão. A CAT também vai trabalhar com o nosso agricultor, oferecendo os nossos relatórios, que inclusive são utilizados como critérios para a nossa DOI. São feitos os relatórios quinzenais a partir de agora, no futuro vão ser mensais, com toda essa parte dessa análise, seja regional ou seja no estado de São Paulo. Você que chegou agora no final, pegou essa entrevista no final aqui com o doutor Antônio, vá até os nossos canais digitais, né, do canal Terra Viva, para você acompanhar a entrevista na íntegra, que é muito importante para você, que é proprietário ou proprietária rural no estado de São Paulo e que teve a sua propriedade incendiada nesses últimos episódios. Uma informação muito importante que o doutor Antônio Gotto traz para a gente aqui, né? O doutor Antônio Gotto, que é advogado, assessor técnico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a quem a gente agradece por esses esclarecimentos. Muito obrigado, viu, doutor? Prazer em tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição pela Secretaria. Até a próxima, então. Parabéns ao trabalho de vocês lá, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.